Capítulo 16. O sono da alma. Cura pela palavra de Deus para a frieza espiritual. Livro de Efésios, capítulo 5, versos de 13 a 16. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O sono da alma é o nome dado a uma posição teológica. Não se trata propriamente de uma heresia, mas pode ser considerada uma aberração doutrinária. De acordo com ela, o indivíduo não deixa de existir depois da morte, mas dorme inconsciente à espera do dia da ressurreição e do juízo final. Não creio nessa doutrina, pois a Bíblia Sagrada afirma que os mortos estão conscientes e muito. Mas acredito sim que existe um sono da alma, é o sono espiritual. A alma pode adormecer e há muitos filhos de Deus que estão dormindo espiritualmente. Por quê? Por ignorância, por negligência, por acomodação ou ainda por puro mundanismo. Os crentes sonolentos ficam desatentos às coisas de Deus e são incapazes de enxergar as realidades sobrenaturais à sua volta. Não percebem as bênçãos celestes, a vontade do Mestre, as oportunidades espirituais, os cuidados divinos, as ameaças do tentador. Não é à toa que as Escrituras registram muitos casos de pessoas que dormiram e pagaram caro por isso. Sansão dormiu e foi traído por Dalila e capturado pelos filisteus. O homem mais forte do mundo foi preso pelos soldados inimigos que cortaram seu cabelo e cruelmente vazaram-lhe os olhos. Juízes capítulo 16, versos 16 a 22. A Sulamita dormiu e acabou perdendo o homem amado. Após despertar e fazer um bocado de charme, ela finalmente foi até a porta para abrir-lhe, mas já não o encontrou. Cantares, capítulo 5, versos 2 a 6. Cícera dormiu e foi morto pela mulher de Éber, o queneu. Enquanto o general cananeu dormia profundamente, fatigado pela batalha e pela fuga, Jael veio de mansinho e tirou-lhe a vida com uma estaca. Livro de Juízes, capítulo 4, versos 17 a 24. Eutico dormiu e no meio do culto despencou pela janela do terceiro andar. Os membros da igreja levantaram-no, mas ele já estava morto. Para a sorte dele, o apóstolo Paulo estava lá e, em nome de Jesus, ressuscitou-o. Livro de Atos, capítulo 20, versos de 1 a 12. Ben-Hadad dormiu e foi morto na cama pelo próprio ajudante, Azael, que o asfixiou com um cobertor molhado, tornando-se rei da Síria em seu lugar. 2 Reis 8, de 7 a 15. Isbosete dormiu e foi assassinado por 2 dos seus empregados, Recabe e Baaná. Cortaram-lhe a cabeça enquanto ele tirava um cochilo depois do almoço. Mais tarde, o rei Davi castigou-os por esse ato criminoso. 2 Samuel, capítulo 4, versos de 1 a 12. Jonas dormiu e, quando acordou, o navio em que viajava estava a ponto de afundar, por causa da sua desobediência a Deus. Jonas foi levado da cama direto para a goela do grande peixe. Livro de Jonas, capítulo 1, versos de 1 a 16. As 10 virgens dormiram e as suas lâmpadas se apagaram. 5 delas eram imprudentes e não tinham óleo de reserva. Enquanto foram buscá-lo, o noivo fechou a porta da casa. Acabaram ficando de fora da festa nupcial. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 13. A julgar por esses exemplos bíblicos, revela-se muito importante sabermos se estamos dormindo ou acordados. Para o nosso corpo e mente, dormir é uma bênção. É necessário e muito saudável. Uma boa noite de sono faz maravilhas pelo nosso organismo. Restaura-nos o ânimo e renova nossas energias. Quando sofremos de insônia, seja por enfermidade, excesso de trabalho ou de preocupações,
é que reconhecemos como dormir é bom e importante. Para nossa alma, porém, o sono é desastroso. Por isso, Deus em sua palavra alerta: desperta, ó tu que dormes. Ele nos adverte a que vigiemos, a que não nos acomodemos, a que não durmamos. Quando a alma adormece, coisas terríveis podem acontecer. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, disse Jesus aos discípulos. Mateus 26, verso 41. Há alguns sintomas que identificam a frieza espiritual. São a acomodação e a satisfação com o que já somos, a ausência da vontade de melhorar e de crescer, o acúmulo de poeira sobre a nossa vida espiritual. Aí a alma pega no sono e desaparecem o entusiasmo, o idealismo, a alegria e o vigor da nossa fé. Meu irmão, será que a sua alma não anda meio entorpecida, sonolenta? Se você não testemunha, não frequenta os cultos, não tem prazer na leitura bíblica e na oração, não contribui para missões, é tempo de despertar. Quando abandonamos o nosso primeiro amor, foge de nós também a alegria da salvação. Salmo 51, verso 12. A vida espiritual fica sem gosto e sem brilho. Às vezes passamos a procurar uma experiência espiritual marcante que nos restitua o entusiasmo. Não vemos, porém, que ela está bem à nossa frente, no culto, na leitura bíblica, no serviço, na prece, na comunhão com os irmãos. Você conhece o caso daquela velhinha que perdeu os óculos? Ela revirou a casa toda e tumultuou a vida de todo mundo procurando-os. Alguém escondeu, alguém roubou, ajude-me a procurar, ela repetia zangada. E no fim das contas, os óculos estavam aonde? Estavam na sua testa. É isso que acontece quando a alma dorme. Não conseguimos encontrar alegria e realização na nossa igreja e vamos procurá-las fora. Não é que Deus não esteja agindo bem na nossa frente, mas não conseguimos enxergar o que Ele está realizando bem diante do nosso nariz. Afinal, estamos dormindo. O sono físico é uma bênção, mas o espiritual é um perigo. Por isso o Senhor diz: desperta tu que dormes. Quando dormimos, deixamos de crescer, afastamo-nos de Deus, acomodamo-nos ao mundo. O sono é o prenúncio da morte, disse Shakespeare. No caso da alma, essa afirmação é absolutamente verdadeira, pois a inércia espiritual nos põe na companhia dos mortos. Levanta-te de entre os mortos, diz o Senhor. O sono da alma nos coloca no meio de defuntos, junto com quem não tem vida. Ficamos na mesma situação daqueles que nunca tiveram uma experiência com Deus. Isso é péssimo. Que coisa terrível é dormir no meio dos mortos. Eles nunca foram lá muito boa companhia. Imagine-se dormindo no IML, numa daquelas gavetas refrigeradas, cercado de cadáveres por todos os lados. Nada agradável, não é mesmo? O sono da alma nos põe ao lado deles, na companhia, nos gostos, nos gestos e nas emoções. Nós nos esfriamos. Já começamos a parecer um defunto. O fruto do espírito já não atrai tanto e as obras da carne passam a ser mais interessantes. O missionário indiano Sadhu Sundar Singh relata que certa vez comeu uma fruta venenosa e ela lhe anestesiou o paladar por mais de um mês. Durante aquele período, ele não conseguia sentir o gosto de alimento algum. De igual forma, o sono da alma anestesia nosso paladar espiritual e tudo que diz respeito a Deus passa a ficar, daí para frente, sem gosto e sem graça. Vivemos dias de um cristianismo meio morto, sem gosto, sem sensibilidade, sem coração, sem tempero, sem lutas e sem compromissos. A santidade, o sacrifício e o testemunho andam fora de moda. Temos um evangelho de comodidade, de inatividade, de funerária. Reflita um pouco. Há quanto tempo você não sente o Senhor operar um milagre na sua vida? Porque Ele não tem agido tão poderosamente quanto poderia? Deus não mudou, mas existe uma condição para que Ele haja: sua santificação.
Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, disse Josué ao povo de Israel. Isso está escrito em Josué, capítulo 3, verso 5. Quando despertarmos e nos santificarmos, os milagres e as maravilhas de Deus serão uma rotina na nossa vida, serão a regra, não a exceção. Acorde, meu irmão. Jesus tem muitas bênçãos e você as está perdendo. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Livro de Romanos, capítulo 13, verso 11. O dia não é ontem, nem amanhã, é hoje. A hora é já. Cristo te iluminará. Jesus quer dissipar as trevas, esclarecer, iluminar. Ele quer colocar tudo sobre o foco do seu amor infinito, mostrar as coisas como realmente são. Ao contrário do que possamos imaginar, devido à nossa sonolência, Ele não nos abandonou. Devemos verificar o que está embaçando a luz e o amor de Cristo para nós. Precisamos voltar ao primeiro amor. Quando estamos dormindo, deixamos de receber muitas bênçãos. Mergulhados num estado de frieza, não conseguimos perceber o cuidado de Deus para conosco, não enxergamos as possibilidades de crescimento e realização que a vida nos apresenta. Quando dormimos, desenvolvemos um conceito errado a respeito de nós mesmos. O sono costuma ser acompanhado de sonhos, e o da alma também vem seguido de de uma ilusão, a de que somos ótimos. Não há nada de errado conosco, nada em que precisemos melhorar. A verdade, no entanto, é bem outra. O que acontece é que quanto mais longe o homem está de Deus, melhor ele é, mais justo se sente. Mas quando desfrutamos da intimidade divina, sua luz revela aspectos da nossa vida que precisam ser modificados. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e exclamou: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Livro de Isaías, capítulo 6, verso 5. Após a pesca maravilhosa que se operara mediante a presença de Jesus, Pedro prostrou-se aos pés do Mestre, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 8. A proximidade do Senhor deixou Pedro e Isaías mais cônscios de seus pecados, de suas falhas, de suas imperfeições, de suas necessidades espirituais. A luz divina tornou seu próprio coração mais visível a eles mesmos, esclarecendo as coisas, mostrando-as como realmente eram. Quando nos encontramos longe do Senhor, no entanto, continuamos a alimentar-nos da ilusão de que somos perfeitos, de que nada há de errado conosco. Achamos que se existem culpados, então são os outros. Nós estamos muito bem. Fernando Pessoa disse: entre o sono e o sonho, entre mim e o que em mim é o quem eu me suponho, corre um rio sem fim. Desperte hoje do seu sono. Cristo te iluminará. Ele colocará as coisas sob suas reais perspectivas. Acorde para Jesus e para sua obra. Há muito para fazer e muito para receber, nada de dormir. Quando os filhos de Deus dormem, imersos numa terrível apatia, indiferentes aos perigos que os cercam, Ele fala ao coração deles. Chama-os de modo amoroso e manso. Para despertá-los, alerta-os com amor, como a mãe que carinhosamente fala ao filho, ainda na cama, que é hora de arrumar-se para a escola. Ele diz em sua palavra: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Livro de Oséias, capítulo 11, verso 4. Deus nos fala pacientemente através das Escrituras, através de um hino, de um livro, de um amigo, de um conselho, de um sermão. Suavemente convida-nos a despertar. Mas há alguns que permanecem surdos, que continuam dormindo, que nem se incomodam. Há outros que, endurecidos, irritam-se porque Deus está lhes perturbando o sono.
Acham que tudo o que fazem é normal e certo. Não ouvem a voz divina suave e amorosa. Aí então, o Senhor fala de maneira diferente, pois Deus fala de um modo e ainda de outro se o homem não lhe atende. Livro de Jó, capítulo 33, verso 14. Esse outro modo de Deus é algo muito sério. É uma sacudida vigorosa. Ele se expressa através de um acidente, de uma doença, de uma morte, de uma perda, das dificuldades e de outras circunstâncias adversas que nos sobrevêm. Você que está dormindo, como prefere ser despertado? Fique alerta. Jesus quer vê-lo bem acordado. Desperte. Levante-se e Cristo o iluminará. Vença o sono da alma antes que ele o vença.